Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos reunidos mais esta noite para o culto a Deus, culto solene ao Senhor, onde nós mesmos reunidos em nossas casas estamos em culto ao Senhor, porque hoje é dia do Senhor, onde nós devemos celebrar a salvação em Jesus Cristo e estarmos celebrando com um culto solene a Deus. Mesmo você na sua casa, se coloque com muita honra ao Senhor, com muita solenidade, para cultuarmos a Deus neste momento. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. O Salmo de número 99, versículos de 1 a 3, você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo. Vai dizer assim, Salmo 99, versículos de 1 a 3, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos, celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia bendito. Te agradecemos, ó Deus, por este culto ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque ainda podemos nos reunir, ó Deus, mesmo em nossas casas, para louvar e adorar o teu santo nome. E que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê a tua graça, nos encha do teu espírito e que possamos ser consolados pela tua boa palavra. Fique conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos mais uma vez ler nas Sagradas Escrituras um texto que se encontra em Salmo 44. Eu gostaria de ler com vocês todo este salmo, é um pouquinho longo, 26 versículos, mas um belíssimo salmo para refletirmos sobre a misericórdia do Senhor e seu auxílio que vem do alto. Salmo de número 44, abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos, ainda não podemos ler responsivamente, alternadamente, mas vamos ler mesmo juntos. Salmo de número 44 diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos os pés dos que levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afrontam e blasfemam à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás os nossos corações, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vinham os chacais e nos envolveres com as sombras da morte.
se tivéssemos esquecidos o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos aos deuses estranhos, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece o segredo dos corações, mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa misericórdia e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da Tua benignidade. Que nós possamos dizer assim como disse o salmista, mesmo que estejamos entregues à morte todo dia, não nos esqueceremos do Senhor Deus, o nosso Salvador. Vamos orar a Ele pedindo perdão aos nossos pecados e confiar no Senhor, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça ser uma dificuldade para nós continuarmos nessa caminhada. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, por perdão de pecados. Sabemos que temos Te desagradado e o Senhor é digno, ó Deus, e é santo e é digno de todo o nosso proceder. Que nós possamos, ó Deus, ser perdoados pelo Senhor. Que a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcance mais uma vez, ó Deus. E que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ó Senhor, levante o rosto sobre nós. Faça voltar, ó Deus, a Tua graça, a Tua bondade sobre toda a nossa nação. E que possamos voltar em breve, ó Deus, à normalidade. Diante da Tua boa mão, que o Senhor possa de verdade socorrer e resgatar por amor da Tua benignidade, ó Pai. Nós confiamos em Ti. Não vamos, ó Deus, levantar as mãos para outros deuses. E vamos continuar, ó Deus, caminhando diante do Senhor, mesmo que tenhamos que ser entregues para matadouro, assim como o Salmo 44 nos diz. Nós Te agradecemos por isso, ó Pai. Fique conosco. Agradecemos pelo Teu perdão, porque o Senhor é bom, gracioso e amoroso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos cantar o hino 137, Abrigo no Temporal. Senhor, refúgio na tribulação.
Muito bem, queridos irmãos, vamos ler mais uma vez nas Sagradas Escrituras, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além de que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Que possamos gloriar a Deus com isso, glorificar ao Senhor Jesus com a nossa vida e com estas palavras que Paulo diz. Vamos cantar alguns cânticos, irmãos, agora, apoiados pela nossa equipe de louvor, e já nos preparar para a mensagem que será ministrada pelo pastor Nelson. Fique com Deus, meus irmãos. Uma boa noite. Alleluia.
Vamos louvar e adorar teu santo nome. Aleluia, 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 Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e majestade, império e soberania. Antes de todas as eras, agora e por todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém, amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória e majestade, império e soberania. Antes de todas as eras, agora e por todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém, amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. As ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu.
vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Graça e paz, irmãos, vamos dar início a mais um momento missionário. Nossas ofertas missionárias chegaram a um total de R$ 644. Metade desse valor vai para a congregação em Laranja Azeda e a outra metade para a Missão Vida, uma missão que trabalha com ex-dependentes químicos e moradores de rua. Irmãos, nós recebemos muitos cobertores de oferta, de doação, muitos lençóis também. A gente levou tudo isso lá para o projeto da Portelinha. E agora, durante a semana, nossa irmã Tânia, lá da Igreja Presbiteriana do Parque das Bandeiras, vai entregar para as famílias conforme a necessidade. Muito obrigada a todos que
doaram esses cobertores. Irmãos, nossos missionários, família Lidório, o pastor, a esposa, a sua mãe, Dona Elza, de 85 anos, a filha Viviane, todos lutando com os problemas que acarretam o coronavírus. De todos eles, a esposa do pastor é a que tem mais sofrido com a doença, que nós continuemos a interceder por eles, lembrando que esse pastor já passou por 28 malárias, uma tuberculose óssea e muitas outras coisas mais. Que Deus fortaleça o organismo dele, de toda a sua família, para que eles continuem sendo a bênção que eles têm sido na obra do Senhor. Clamemos por eles. Hoje é dia 9 de maio, no Irã, um cristão ex-muçulmano de nome Ismael, ele vai mais uma vez para o tribunal para ser julgado. Eles estão pedindo mais 2 anos de prisão, ele já foi condenado a 3 anos. O crime dele é insultar as crenças sagradas islâmicas. E o que foi que ele fez? Ele fez evangelismo através de um grupo no Telegram, onde ele compartilhava mensagens de evangelização. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos acompanhá-lo com as nossas orações. Nesse momento, irmãos, vamos interceder por missões. Olá, irmãos, vamos orar? Senhor, pedimos a Tua mão de proteção sobre os nossos missionários. Pedimos o Teu cuidado, o Teu amparo, e que em nome de Jesus todos se sintam amparados, protegidos e guardados, ó Pai. Te pedimos, Senhor, pela igreja perseguida, Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua mão protetora, cuidadora, sobre cada um deles, ó Pai, permaneça de forma abundante, sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos que o Teu milagre continue dia após dia sobre a vida dos Teus missionários e da nossa igreja e da igreja perseguida, abençoando poderosamente os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Muito bom estarmos mais uma vez reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor, e o nosso desejo é que Ele continue nos falando e nos ensinando em todo esse tempo. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 9, aliás, capítulo 17, versos 1 a 9. Primeiro livro de Reis, 17, 1 a 9. Está aqui como personagem central o profeta Elias. Diz o seguinte o texto: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não havia chuva ou não chovia sobre a terra. Vamos, irmãos, orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, te agradecemos por todas as coisas, por aquelas que nós entendemos e por aquelas também que não entendemos. Dá-nos graça, dá-nos compreensão, dá-nos um coração submisso à Tua vontade. E fala conosco através da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, do Teu cuidado. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós lemos textos como este, algumas questões vêm naturalmente à nossa mente. O
que nós podemos aprender com este relato? Essa é uma pergunta que deve surgir sempre quando nós lemos a palavra de Deus. O que podemos extrair de lição para a nossa vida dentro daquilo que lemos? Neste caso, poderemos perguntar, quando lemos sobre essa experiência vivida pelo profeta Elias, sendo sustentado junto a uma torrente por corvos que lhe traziam alimento, podemos nos perguntar por que Deus age assim? Por que esse modo tão incomum de resolver o problema da fome e da sede do profeta? Como Deus se comunica com os corvos é outra questão. De onde vinha a carne e o pão que os corvos traziam? Quantas perguntas nós podemos levantar? E talvez para a maioria delas nós não tenhamos resposta. Mas ainda que não haja respostas a essas questões, ou para muitas questões, o texto nos oferece lições extraordinárias acerca da nossa relação com Deus. A primeira delas que podemos tirar para nós é que nos tempos difíceis Deus dispensa um cuidado especial para os seus. Observe que todo o reino iria sofrer aqui, padecer de fome, padecer a sede, devido à ausência da chuva e até mesmo do orvalho, aqui nos diz aqui o texto, que não haveria nem orvalho e nem chuva, diz lá o versículo 1. Todo o reino iria sofrer. Segundo as palavras de Tiago sobre isso, Tiago menciona lá no capítulo 5, versículo 17, sobre essa palavra de Elias, que seriam 3 anos e meio sem alimento, sem chuva, que na verdade ia refletir em alimento e na água. Entretanto, ressalta-se aqui o texto que, em meio a toda essa crise geral de dificuldade que atingiria a todos, Deus tinha um plano diferente para o profeta. Deus tinha um cuidado diferente, especificamente, particularmente para o profeta Elias. É o que nós vemos aqui no versículo 3 e 4 do nosso texto. Diz assim: retira-te, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Elias estava fugindo das ameaças de Acabe, de todos e de toda a corte. Ele estava fugindo. Então ele iria se esconder junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e diz o Senhor: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Elias particularmente iria receber da parte de Deus um cuidado especial. Elias iria ser sustentado pelo Senhor. Essa é uma verdade bíblica com relação a Deus e o seu povo, não somente com Elias. Na carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 9, diz o seguinte: 2 de Pedro, capítulo 2, 7 e 9, nós vemos aqui também uma manifestação desse tipo de cuidado. Diz aqui assim sobre a situação que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E no verso 7 diz aqui a palavra de Deus: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ou seja, enquanto toda a cidade ia ser destruída, toda a cidade iria perecer, o Senhor particularmente livrou a Ló e a sua família de todo aquele mal que viria. Então o Senhor pode manifestar cuidados especiais com os seus, né, em todos os tempos. Ele sabe livrar os seus das aflições, das tormentas, das dificuldades. Porém, quando nós esquecemos que Deus tem essa relação conosco, que Deus pode, mesmo em meio a uma tormenta que atinge toda uma maioria, que Ele pode cuidar de nós de uma forma especial. Quando nós esquecemos isto, e geralmente esquecemos, nós sempre achamos que vamos ser tragados pelas crises que nos assaltam. Nós sempre achamos que vamos perecer junto com a maioria, que nós vamos sucumbir como a maioria está sucumbindo.
Não contamos com o fato de que, mesmo em meio às tormentas que atingem a maioria, Deus pode ter um cuidado especial reservado para nós particularmente. Mas achamos que o cuidado especial, chamamos, aliás, de cuidado especial, não só porque nesse caso, envolvia alguém em particular. Não somente porque às vezes envolve a nossa vida em particular em meio à maioria. Não é por isso que chamamos de cuidado especial. Mas porque esse cuidado que Deus tem para com seus filhos e pode ter em qualquer tempo e em meio a qualquer crise que afete a maioria, esse cuidado não depende exclusivamente de recursos naturais. Nós temos uma lógica nas situações. Nós, por exemplo, para termos o carvão, nós precisamos da madeira. Para fazermos o pão, precisamos do trigo. Para nós, uma coisa é necessária para que a outra aconteça. Isto é, se nós não temos madeira, não vemos a possibilidade de ter o carvão. Se nós não temos o trigo, não vemos também a possibilidade de conseguirmos o pão. Mas o Deus que nós cremos não depende de matéria-prima. O Deus que nós cremos, Ele cria as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. Ele não precisa do carvão, de madeira, de plantar uma árvore para ter a madeira para fazer o carvão. Ele faz descer fogo do céu. Ele não precisa do trigo ou plantar o trigo para depois então colher e fazer o pão. Não, Ele faz surgir o pão, como fez no deserto para o povo. Nas horas difíceis, nós geralmente contamos com as possibilidades e por vezes nos dá desespero porque nós não vemos as possibilidades. Às vezes passamos por situações que nós analisamos a nossa saída à luz das possibilidades. Quando nós não vemos possibilidades, então nós ficamos em desespero, nós perdemos a confiança. Porém, os cuidados de Deus, conforme o texto, ultrapassa o possível. Deus não depende das circunstâncias. Esquecemos que o Deus que nós cremos é o que trouxe perdizes no deserto para o povo, para que o povo comesse carne. Como pode uma nuvem de perdizes chegar até o deserto onde estava o povo? Como poderia o povo com sede no deserto obter água da rocha? Deus providenciou tudo isso. Deus fez brotar água da rocha para que saciassem a sede. Deus não depende dos recursos naturais como nós dependemos. O segundo ponto, além desse, é que esse cuidado de Deus não depende exclusivamente dos recursos naturais, mas também os cuidados de Deus podem vir de origem inexplicável. Deus não informa a Elias a procedência da carne ou do pão que ele comeria. Elias tinha apenas a informação de que os corvos, sob as ordens de Deus, o sustentaria. E que aquela torrente que tinha ali onde ele estava, iria também saciar a sua sede. Muitas vezes nós não sabemos explicar a origem do socorro de Deus que chega até nós. Nem sempre nós sabemos dos livramentos que nós recebemos. Nós sabemos apenas que fomos sustentados, que fomos livrados, mas nem sempre nós sabemos a origem, como foi que Deus arquitetou, como foi esse plano de Deus para que esses recursos, para que esse cuidado, para que esse livramento chegasse até nós. Muitas vezes nós não sabemos explicar isso. Provavelmente Mordecai não só soube mais tarde que o livramento do seu povo só ocorreu porque certa noite o rei Assuero não pôde dormir e pediu que fosse lido diante dele o livro dos feitos memoráveis. Essa foi uma informação que provavelmente ele só teve depois. Aqui no livro de Esther conta que chegou certa noite, o rei estava sem dormir, isso está lá no capítulo 6, o rei não podia dormir e ele pediu então que fosse lido um livro diante dele, dos feitos memoráveis.
Por que razão ele pediu? Nós não sabemos, mas o Senhor levou a que isso fosse feito e que isso acontecesse, e por causa disso o povo foi livre. Foi um cuidado inesperado, inexplicável de Deus. Mas conforme o texto também ainda nos ensina, que nós não podemos colocar o nosso coração nos cuidados especiais de Deus. É interessante que esse é um dos pecados mais comuns a todos nós. Deus nos dá dinheiro e tendemos a colocar o nosso coração, a nossa confiança no dinheiro que Ele nos deu. Ele nos dá um emprego e nós começamos a achar que o emprego exclusivamente é o emprego que nos sustenta. Ele nos dá filhos e começamos a idolatrar os nossos filhos, colocar os nossos filhos acima dele. Ele nos dá saúde e nos sentimos então autossuficientes. Ele nos dá inteligência e da mesma forma e assim por diante. Nós vamos fazendo dos recursos que Ele nos dá, nós vamos colocando a nossa confiança nesses recursos. E assim, esses objetos tornam-se mais importantes para o homem que o próprio Deus que os concedeu. Esta é uma inclinação tão comum no homem que o Satanás, que o nosso adversário, cria até que ela estava no coração de Jó. O Senhor disse para Jó, está aqui no capítulo 1 de Jó, nos versos, capítulo 1, versos 8 a 10, quando o Senhor diz a Jó, perguntou ainda o Senhor a Satanás, diz o verso 8, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, porventura Jó, de balde ou em vão, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, é por isso que Jó se agrada, é por isso que Jó está feliz, é nisso que está a confiança de Jó. Por isso que ele teme a Deus, porque ele tem todas essas coisas. Foi a palavra dele. No capítulo 2, versículo 3 a 5, ainda do livro de Jó, perguntou o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Ele tinha se mantido fiel nessas coisas. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás sabe como o homem se apega a esses benefícios, a esses recursos que Deus lhe concede. Satanás sabe que o homem coloca essas coisas acima de Deus, muitas vezes. E é por isso que ele trata sobre esse assunto, que é uma inclinação nossa quanto a isto. Veja que Elias, conforme o texto, estava desfrutando de um cuidado especial de Deus. Em meio à dificuldade geral que assolava toda a nação, sobrenaturalmente ele recebia de um modo todo especial carne e pão de manhã e ao anoitecer. Porém, de repente secou essa torrente. Vemos aqui no versículo 7 o seguinte, mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E provavelmente os corvos também deixaram de trazer o alimento nessa fase. E isto nos ensina que por mais especiais que sejam os meios usados por Deus, e até por isso eles arrebatam o nosso coração, esses meios usados pelo Senhor podem cessar a qualquer momento. Esses recursos que Ele nos dá, pode vir a faltar. O emprego que nós temos, o dinheiro que nós temos, a saúde que nós temos, a inteligência que nós temos, tudo isso pode em algum momento, por alguma razão, vir a faltar. Muitos não conseguem conviver com essa realidade. E quando surgem essas perdas, se desesperam, se desanimam, ficam desnorteados. Alguns são até mesmo reprovados nessa ocasião, como se deu com Jonas, quando o Senhor fez com que aquela planta que o cobria, está lá em Jonas capítulo 4, verso 6 em diante, com que aquela planta que o cobria, o Senhor fez secar, Jonas ali agiu de uma maneira difícil com o Senhor. Jonas questionou a Deus, Jonas não aceitou que aquilo pudesse ter acontecido. Muitos também reagem da mesma forma com respeito aos próprios cuidados que o próprio Deus lhe concedeu.
Muitos não conseguem viver com a realidade de que aqueles recursos que o Senhor lhe deu durante tanto tempo lhes sejam retirados. Mas até nessa situação, até nessa perda, até nessa condição em que as fontes secam, há um ensinamento precioso, porque através dele nós podemos aprender que Deus está acima dos seus cuidados. Esta é uma verdade fundamental. A história do povo de Deus está repleta de exemplos assim. O maná no deserto que abençoou o povo durante tantos anos, chegou um dia em que ele cessou. As perdizes que em dado momento, eles reclamando de fome, veio até eles se fartaram dessa carne, também cessou. Os heróis, os homens fortes que Deus levantou especialmente para livrar o seu povo, chegou um dia em que eles morreram. Também a torrente secou e os corvos cessaram de trazer o alimento. A nossa vida é cheia de experiências semelhantes. De repente, condições, pessoas que foram importantes na nossa vida, que talvez nós até pensamos que não conseguiríamos viver sem essas pessoas, sem essas condições, de repente nós perdemos. São fontes de alegria, de conforto, de segurança que Deus nos deu, mas de repente secaram, assim como a planta que cobria Jonas. Como Jonas, nós temos a sensação de que não dá para viver sem esses cuidados que Deus deu e agora retirou de nós. No entanto, nós continuamos vivos, continuamos lutando, continuamos caminhando, continuamos em pé, porque Deus nos tem sustentado ainda. Os cuidados para com Elias, naquele momento em relação ao alimento, ao pão, à carne que vinha, à fonte, chegou ao fim. Talvez Elias, movido pela insegurança ou mesmo pelo apego aos cuidados especiais de Deus, dissesse: Senhor, tu cessaste a torrente, suspendeste a vinda dos corvos, mas ainda não chove, nem tem orvalho na terra. Veja que os cuidados cessaram, mas o problema continuava. Muitas vezes nós nos vemos nessa condição. Olha, Senhor, não tenho mais dinheiro, mas tenho que continuar vivendo. Eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho que me sustentar, mas os recursos acabaram. Como vamos fazer? E assim nós aplicamos a toda situação na vida. É assim que nós pensamos. Nós nos preocupamos com a suspensão dos cuidados ou meios que Deus se utiliza para nosso sustento, para nosso dia a dia. Nessa hora, nós precisamos ter em mente algumas coisas importantes. Nessa hora precisamos ter em mente que Deus está acima dos seus cuidados. Que Ele é especial e não os meios que Ele usa. Que Ele é que é digno de toda a glória, de todo louvor. É Ele quem nos dá o sustento e não os recursos, não os meios. Os meios são apenas meios. Os meios são apenas instrumentos. Ele é o doador. Ele é o arquiteto. Ele é o executor de todo o cuidado para a nossa vida. Nós precisamos ter em mente nessa hora que as torrentes cessam, mas o Senhor continua a cuidar de nós. Cessou as torrentes. Não vinham mais os corvos nem o alimento. Mas vejam aqui os versos 8 e 9 ainda do nosso texto lá de 1 Reis 17. Então veio a palavra do Senhor, veio a Elias então a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O Senhor continuou sustentando. Os cuidados especiais, os cuidados de alguma maneira terminam, mas não cessa Deus. Deus é que está sempre à frente. O Senhor é que continua a cuidar. Não são os recursos, não são os meios. Deus é quem cuida de nós em todo o tempo.
Ou seja, às vezes é preciso que as torrentes sequem na nossa vida. Às vezes é preciso que aquelas fontes de grande alegria para nós cessem, para nós percebermos que quem nos sustenta não são essas fontes. Porque a fonte de toda alegria, de fato, a fonte de todo recurso, de todo conforto, de todo cuidado é Deus e não os instrumentos. Precisamos, às vezes, experimentar que as torrentes sequem, que os cuidados especiais de Deus para conosco sejam suspensos, e isso para nos dar conta que é de Deus que nós precisamos, é de Deus que nós temos necessidade, e não dos meios, não dos instrumentos. Precisamos de Deus. É isso que o texto nos ensina, que é dele, é de Deus que nós dependemos, e não dos meios que ele usou até então. Verdade preciosa nos ensina um texto. Com a experiência de Elias podemos aprender que as torrentes podem secar, que os cuidados mais extraordinários, incomuns, especiais de Deus para com a nossa vida podem cessar, mas o nosso Deus em quem nós cremos nunca jamais nos abandonará. Quantas coisas nós precisamos avaliar de tudo isso? Talvez precisamos considerar se não temos colocado o nosso coração nos meios que Deus usa, nos cuidados que Deus tem para conosco. Talvez em nossa vida, algumas vezes, quando esses meios cessam, talvez a nossa tendência é entrar em desespero e desânimo. Mas o texto nos ensina, precisamos nos lembrar, precisamos, mesmo em meio aos cuidados que recebemos, precisamos estar com os nossos olhos fitos em Deus, porque é dele que procede todo o bem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, como diz Tiago, vem do alto do Pai das luzes. Deus, é dele que nós precisamos, é dele que nós dependemos, porque é Deus, o grande Rei, que cuida de mim, que cuida de você, onde quer que a gente vá, situação qualquer que tenhamos que enfrentar, é Deus. Eu encerro lembrando aquele momento em que estavam Pedro, João, Tiago, lá naquele monte onde eles tiveram aquela visão extraordinária de Jesus. Viveram a experiência incomum, viram Jesus com vestes resplandecentes, ouviram a voz de Deus, viram ali Elias e Moisés, mas chegou um momento, diz o texto, que só estava ali Jesus. É Ele, é o Senhor, é o nosso Deus. Dele nós dependemos, é Ele quem nos sustenta. Os recursos são apenas os meios. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar firmados cada dia mais nesse Deus que cuida de nós, por onde quer que nós andemos. Que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos. Diante disso, nós vamos então cantar o cântico, que fala sobre isso, como encerramos a palavra: Deus, o grande Rei, cuida de mim aonde quer que eu vá. Vamos, portanto, cantar esse cântico, depois nós oraremos e impetraremos a bênção.
Muito bem, irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Queria deixar uma palavra às mães, né? Hoje é o Dia das Mães e nesses dias de quarentena eu penso que muitas estão tendo uma oportunidade de estar tão próximas dos filhos que às vezes no dia a dia anterior a toda essa situação talvez não tivessem. Então aproveitem esse tempo para estar mais perto dos seus filhos. O maior presente para vocês, mães, na verdade, quem pode dar para vocês são vocês mesmas. Ministrem na vida dos seus filhos. Transmitam a fé que vocês têm aos seus filhos. Ou melhor, que eles tenham uma fé muito melhor, muito mais apurada que a nossa. Fale do amor de Deus todos os dias para os seus filhos. De manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, manifestem a eles a palavra de Deus. Ensinem a eles os caminhos do Senhor. Não há presente maior para vocês mesmas do que os seus filhos crescerem conhecendo a Deus, amando o Senhor, servindo a Deus, sendo bênção nessa terra. Que Deus abençoe as mães. Vamos então orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo dia de hoje, pelo Teu cuidado que se manifesta sobre as nossas vidas de múltiplas formas, Senhor. Assim como o Senhor sustentou Elias naqueles dias, cremos que da mesma forma, com o mesmo poder e de maneira tão sobrenatural e extraordinária, o Senhor sustenta hoje o Seu povo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos ensina, que nos adverte, que nos exorta. Que seja ela, Senhor, o alimento para a nossa vida constantemente. Que dela possamos tirar palavras de conforto, de consolo, de fortalecimento para nós e para os que estão à nossa volta. Dá-nos a Tua bênção, Senhor.
Cuida, Senhor, das mães. Obrigado, Senhor, por esse ministério tão precioso que as mães desta igreja têm exercido na vida de seus filhos. Abençoa cada uma, Senhor. Sejam elas, ó Deus, cientes da obra que o Senhor lhes confiou e que possam fazer com muita alegria e com muita gratidão a Ti, Senhor. Possam transmitir o melhor do Senhor para os seus filhos. Rogamos também pelos nossos enfermos, cuida de cada um. Cuida da Karina em sua recuperação, Senhor, alivia as dores. Cuida da Elisana, do José Eduardo, da Priscila. Cuida, Senhor, de todos os demais enfermos, da Lúcia, Senhor, que está se recuperando e retornou ao trabalho. De todos os mais que estão afetados, Senhor, por tantos males, por tantas enfermidades. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida daqueles que estão enlutados, esteja fortalecendo os seus corações. E também, Senhor, cuida da nossa nação. Age na vida dos nossos governantes, Pai. Faz uma obra nesses corações, Senhor. Que eles promovam o bem desta terra. Cuida, Senhor, de cada um. Fortalece aqueles que querem o bem, Senhor. Enfraquece os braços daqueles que querem o mal, que querem cuidar tão somente de seus interesses. Abençoa o nosso país. Abençoa o teu povo. Nós oramos agradecidos por tudo em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de Deus, o nosso Pai, que a presença majestosa, maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho amado, e as consolações do Espírito Santo se façam presentes na vida de cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.